Agora a gente vai trabalhar então com os limites laterais. Porque muitas vezes, pessoal, pode ser que a função não esteja definida em um intervalo aberto contendo um ponto, mas esse ponto sendo o extremo de um intervalo aberto, certo? Pode acontecer isso. E aí então a gente vai ter os limites somente a um lado, né? Quando a gente olha para a reta toda, vamos pensar assim, ó, se eu tenho a reta toda e tenho um ponto A aqui, eu tenho um ponto A, então eu tenho duas direções para o x tender a, né? Ele pode tender a com valores maiores do que a, né? Então, ou seja, ele pode tender à direita, ou então ele pode tender à esquerda com valores menores do que a, né? Então, se aproximar aqui com valores menores. Tá? Então, como tem essas duas direções, então a gente vai ter dois tipos de limites laterais, que é o limite à direita e o limite à esquerda. Então, vamos ver como vai funcionar matematicamente falando. Então, seja f uma função definida em um intervalo AC, então olha só, o A é um extremo, só que agora é o extremo inferior do intervalo, certo? Dizemos então que L é o limite à direita de f quando o x tende a A, e escrevemos o limite da f de x quando o x tende a A, aí colocamos um sinalzinho de mais. Sinalzinho de mais significa que o x está aproximando de A, mas com valores maiores do que A. Né? Então, à direita, né, vai ser L. Então, esse limite é L se para todo... olha só a definição, como que é? A definição matemática, né? Se para todo epsilon maior que zero, vai existir um delta maior que zero, tal que se a distância do f de x até L é menor que epsilon, sempre que a distância... Aqui não vamos falar mais sobre distância, mas o x vai estar entre A e A mais delta. É claro que a distância vai ser menor do que delta, só que eu não vou considerar os x que são menores do que A. É só os que são maiores do que A. Tá bom? Então essa aqui é a diferença. E o limite à esquerda, como que vai ser? O limite à esquerda, vou supor então que a f está definida no intervalo aberto BA, então A é um limite, é um extremo superior do intervalo, né? Então ele está desse lado, antes ele estava do lado de cá. Tá? Então dizemos que L é o limite à esquerda de f quando o x tende a A, e escrevemos o limite de f de x quando o x tende à direita, à esquerda. Né? Quando você tem um negativo aqui em cima do A, significa que ele está tendendo, o x está tendendo a A, mas com valores menores do que A, ou seja, está tendendo à esquerda. Tá? Isso é L se, para todo epsilon maior que zero, vai existir um delta, tal que a distância entre f de x e L é menor do que epsilon, sempre que o x estiver entre A menos delta e A. Ou seja, a distância entre x e A é menor do que delta, só que eu vou considerar só os x que estão à esquerda de A. Tá? Só os x que estão menores, que são menores do que A. Tá? Então essa aqui é a diferença. Né? Quando eu olho para um limite, então eu posso ver o limite, o x se aproximando só pela direita ou só pela esquerda. Quando a gente fala de limite de modo geral, como a gente já viu a definição, a gente não está olhando o lado que o x está tendendo, a gente só está falando que o x está tendendo a, mas não falamos se ele é maior, se ele é menor, na verdade ele está tendendo dos dois lados. Agora aqui eu estou repartindo, é só a direita ou só a esquerda. Então esses são os chamados limites laterais.